Neste vídeo número 9, nós vamos estudar e conhecer a constituição de uma amarra, que é a corrente da âncora do navio, da embarcação, tá ok? Então vamos lá. Tem a constituição da amarra, né? Tipo de âncora, você vê aqui o elo, você vê aqui tornel, enfim. Vamos lá. Então olha aí, eu tenho o quartel do tornel. Tá? O quartel é um pedaço de amarra, é um comprimento de amarra. Eu tenho as dimensões da amarra em si aqui, e aqui eu tenho os tipos de elo, tá ok? Então imagina que isso aqui é um pedaço, uma parte da corrente que é a amarra da âncora do navio. Então vamos lá. Elos comuns de aço estampado. Esses elos aqui, ó. Tudo isso aqui são os elos dela. E também aqui está na vertical, aqui está na horizontal. Você tem uma visão frontal aqui. Então, o anete da âncora. O anete da âncora. Quando você chega lá que a âncora está pendurada, ela está presa por essa peçazinha que tem aqui, ó, que é o anete dela, tá? Para vir justamente a corrente e prender no resto. Aqui é um elo alongado com malhete. Esse elo aqui. O malhete é isso aqui, ó, que você vai ver logo em seguida. Tá? Ele está alongado só. Tem esse elo desse tipo aqui, que são os comuns. Esses aqui são os elos comuns, tá? Aqui eu tenho um elo C, o tornel. Esse tornel é uma peça que faz, imagina a tua âncora pendurada, e se ela começar a girar assim, 360 graus, em qualquer sentido horário ou anti-horário, esse tornel permite que seja feita essa volta, por causa dessa peça, bem aqui assim, ó. Isso fica preso e isso fica girando, certo? Depois eu tenho o elo C novamente aqui. Esse elo está aqui na vertical, e aqui a gente chama de elo C, ele está na horizontal. Aí eu venho para o comprimento de 6 elos comuns, certo? 6 elos comuns. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí, o malhete é essa parte central que segura, que prende o elo, para que ele não parta, para dar mais resistência nele, essa parte aqui no meio. Imagina somente essa elipse, aí a gente vem com o malhete e passa aqui no meio, onde que ele é colado, ele é soldado, digamos assim. Aqui eu tenho o comprimento de um elo, ele vai daqui até aqui, tá? Aqui eu tenho o passo, que a gente chama. O que é o passo? É o início de um elo aqui, termina esse e vem até o seguinte. Então isso aqui a gente chama de passo, conhecido por P. Então esse passo é 2 vezes o comprimento, menos 4 vezes a distância que você vai ver em outra parte aqui. Ó, a bitola. Eu tenho a bitola, é a grossura, é a espessura de um elo desse daqui assim, tá vendo? A espessura eu conheço como bitola, é conhecida como D. Então, quando eu quero saber qual é o passo que tem do início de um elo, ele termina e vem o subsequente, vem o seguinte, eu pego e multiplico 2 vezes L menos 4 vezes a bitola, tá ok? E o Czinho que ele colocou lá é 6 vezes o L, que é o comprimento, menos 10 vezes o D, que o D é a bitola. É muito simples, é matemática elementar. Aí eu tenho os tipos de elo. Aqui um elo comum, ele é usado em todas as amarras. Esse elo comum, que é esse aqui, ó. Isso aqui é um elo comum. Ele é usado em todas as amarras. Esse aqui ele é alongado. Ele tem um malhete usado na extremidade do quartel da amarra. Tá aqui o malhete, ó. Em vez do malhete ficar aqui no meio, ele fica mais na ponta. O que interessa para você na prova, ou quando você está estudando, é justamente saber o tipo de elo. Tem o comum, tem o alongado, tá? Depois eu tenho um elo alongado sem malhete. Note que ele não tem essa parte central aqui, tá ok? Usado na extremidade do quartel, as amarras antigas, que empregam uma anilha de ligação dos quartéis. Então nas amarras antigas você não tinha malhete. Era como se fosse um cordão que você usa, prende um elo no outro, tá? E aqui eu tenho um elo alongado sem malhete também, usado no quartel do tornel das amarras antigas, recebendo o U do manilhão.
Então, repetindo, eu tenho o elo comum e eu tenho 3 alongados. O primeiro alongado, ele tem malhete, ele fica na extremidade. O segundo não tem malhete, o terceiro não tem, e o quarto também não tem. Só que a diferença é que esse aqui que não tem malhete, ele era empregado na manilha de ligação dos quartéis. Quando você pega uma amarra, vamos supor, você pega uma corrente comum, que ela tenha, vamos supor, 15 metros, tá? Cada quartel de amarra que tem ali, ou dessa corrente, se você quiser, não é caso de navegação. Você diz que cada 1 metro é um quartel, quer dizer, você mede 1 metro. Se você quiser partir, você vai separando. Para juntar um com o outro, você tem que usar o quê? Você vai ter que usar um elo. Então, manilha de ligação dos quartéis. Essa daqui, esse elo que não tem o malhete no meio, tá? Usado na extremidade do quartel, as amarras antigas. Quando terminava o quartel, você ia lá e juntava outro. Simplesmente partia ele bem aqui, juntando um com o outro, sem o malhete. E o terceiro, sem malhete, ele é usado no quartel do tornel das amarras antigas. Então, aonde que tinha esse tornel aqui, eu usava esse tipo aqui. E veja que ele é maior, tá ok? A área dele vai ser maior, né? A área, o comprimento dele é maior do que esse normal. Então, quando eu trabalho com 2 elos alongados, eles não têm malhete. Esse último aqui que é maior, ele era usado no tornel. É nisso que nós vemos aquela simplicidade, ou melhor, aquela coisa mais profunda que tem numa prova de prático. Você que pretende fazer, que você está estudando aí, ela é extremissimamente técnica. Quando eu dou aula preparando futuros candidatos para praticagem como eu tenho, eu entro nessa parte técnica. É isso que você não vê nos livros, com todo respeito. Só se o autor for explicar demais, mas nunca é como quando um profissional, outro comandante como eu, tá? Ou outro da Marinha Mercante que eu conheça, até um mestre, ele vai explicar melhor a questão técnica. E nessa questão técnica é que muita gente para, porque fica pensando só em ler e não pega uma explicação. Então, terminando, não custa nada a gente falar, eu tenho os elos comuns aqui, quando o quartel da amarra é um pedaço dessa amarra, tá? Eu tenho elos comuns de aço estampado, tá aqui, todos eles aqui, ó, certo? Eu tenho as dimensões da amarra, eu tenho que saber, e tenho os tipos de elo. Então, o anete é o primeiro elo, praticamente é uma manilha que tem o anete, está bem aqui da âncora, isso daqui é uma manilha. Isso aqui é um anete, que é como se fosse um olhal, bem resistente. Você mete a manilha para pendurar a âncora lá aí. Eu tenho o elo alongado com malhete, né? Eu já sei que o malhete é a parte central dele. Eu tenho o elo C, esse elo C que eu tenho aqui, né? Que é o comum, tá aqui, ó. Um elo comum. Tenho um tornel para fazer girar sempre, para não dar uma volta ou dar uma coca, digamos assim. Quando você tem um cabo, uma corda marinha que você começa a dobrar, que fica embolado ali no meio, você diz que aquilo dá uma coca. Mais um elo C. Quando eu vou trabalhar com as dimensões, eu tenho passo. O que é que interessa para você? É saber que o passo vai do início de um elo, que está com malhete comum aqui, tá? Ele atravessa e pega a borda do seguinte. Então, daqui até aqui é outro passo, tá? O que começou aqui atrás, ele vem até aqui. E eu tenho uma bitola, que é a grossura, é a espessura de um elo. Terminando, não custa nada repetir, eu tenho 4 tipos de elo. Eu tenho o comum, eu tenho o alongado com malhete, eu tenho o alongado sem malhete e o alongado sem malhete também. Só que o primeiro, que é menor, ele era empregado na extremidade do quartel das amarras antigas. No tempo dos piratas, eles não sabiam bem o que era malhete, não tinha. Então juntava só um elo com outro, tá? E o elo alongado é recebendo nas amarras antigas no tornel. Quando chegava no tornel, como também hoje você encontra esse tipo de elo. Então a gente fica por aqui, tá? Tenho os cursos que eu sempre falo para vocês aí, tudo que nós temos lá. Tenho aqui os meus endereços todinho, e-mail, Instagram, celular. E, mais uma vez, vou me despedindo. Obrigado pela atenção dispensada e até o próximo vídeo. Então, ok? A gente vai começar a diversificar. A partir dessa videoaula aqui, a gente vai começar a diversificar
não seguir totalmente uma ordem, que é para cada aula você ir se ambientando no universo da praticagem. Conhecer uma parte de cabo, a outra de fundeadouro, tá? A outra de navegação eletrônica, a outra de balizamento e por aí vai. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.